Olá, queridos irmãos, boa noite a todos. E é com grande prazer que eu retorno virtualmente a esta casa de amor, de caridade, para mais uma vez estudarmos o Espiritismo. E, como de costume, nós faremos uma página preparatória para nos ajudar cada vez mais a entrarmos no clima, em sintonizarmos com os bons espíritos. Em seguida, faremos a prece e a apresentação do estudo desta noite. O livro escolhido é o livro Caminho, Verdade e Vida. A psicografia é feita por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que iremos ler hoje é a 3. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Palavras de Paulo, registrada no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticardes alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária. Cuida de seu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Querido Mestre Jesus, obrigada mais uma vez por esta oportunidade deste encontro maravilhoso com esses irmãos que, mesmo à distância, conseguimos sentir a energia, essas energias benfazejas, de que o estudo ele vai seguir o seu curso de acordo com que a espiritualidade amiga já preparou de antemão para cada um de nós. Só temos a agradecer também a presença desses irmãos espirituais que coordenam esta reunião, que estão nos ajudando neste momento, preparando toda a ambiência para nos recebermos e para que o alimento espiritual que será ministrado esta noite possa ser de proveito para cada um de nós, que não nos tornemos ouvintes esquecidiços da palavra, mas que tudo que nós formos observando esta noite, no decorrer da nossa conversa, do estudo, consigamos ver aonde podemos aplicar em nossa vida prática, a fim de que o exercício da caridade e da reforma interior possa cada vez ser uma proposta real nas nossas existências. Agradecemos ao nosso Pai Celestial acima de tudo, por toda a oportunidade que nós recebemos nessa reencarnação, essa oportunidade de aprendizado. Agradecer aos irmãos desencarnados, que são nossos irmãos, não importa o nível, o grau que se encontrem, todos fazemos parte de uma mesma família. E apesar de estarmos num planeta de grandes dificuldades, pois ele ainda classificado é de expiações e provas, mas mesmo assim recebemos tanta ajuda dos bons amigos espirituais, do nosso Pai Celestial, de Jesus,
para que nós tenhamos um sucesso pleno na nossa empreitada. E este planeta foi preparado de maneira a nos abrigar de maneira tão agradável, belo que ele é. Então, que consigamos extrair o lado bom de todas as oportunidades, dos desafios, inclusive, que nos são apresentados nessa existência. E que, com a ajuda do nosso Pai Celestial, dos nossos orientadores espirituais, nós conseguiremos alcançar a meta proposta, que é a nossa melhora. Então, com esta prece, agradecemos por tudo, pedimos a permissão para o estudo e, com certeza, também a orientação para que ele possa ser melhor conduzido. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, seguindo então a proposta da noite, o nosso estudo hoje será praticamente abordado no livro dos médiuns. Falaremos hoje então dos bons médiuns. E médium, da palavra, na verdade, do latim, né? Significa meio, intermediário. Nós vamos ver que em espiritismo, médium é aquela pessoa apta que pode se servir de intermediário entre os espíritos desencarnados e os homens. Pelos estudos das obras espíritas, nós podemos chegar à conclusão de que a palavra médium, ela pode comportar duas acepções distintas. Então, a gente, na palavra médium, a gente vê que ela é bastante elástica. A gente pode dar duas conotações. A gente pode se referir médiums em duas situações. A primeira, na acepção ampla, onde vamos compreender que qualquer pessoa apta a receber ou a transmitir comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium, quaisquer que sejam o modo empregado e o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Então, nesse contexto, nós podemos observar que todos são mais ou menos médiuns, porque, na verdade, a mediunidade ela é um atributo da humanidade, pelo simples fato de sermos espíritos. Os espíritos vêm nos dizer que os semelhantes interagem com os seus semelhantes. E quem são os semelhantes dos espíritos, senão nós homens, seres humanos? Porque a única diferença deles em relação a nós é a matéria que momentaneamente estamos revestidos. E lá, quando vamos no Livro dos Espíritos, na questão 459, que a gente nunca cansa de repetir, que trata da influência dos espíritos sobre nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nós vamos observar que é por esse canal, ou seja, pela nossa natureza espiritual, é que os espíritos eles conseguem nos influenciar, nos inspirar. E todos nós temos sempre os espíritos, sejam bons ou maus, a nos inspirar, a nos dar bons ou maus conselhos, que a miúde será a nossa oportunidade, será a nossa responsabilidade quando nós recebemos tais conselhos e seguimos de acordo com eles. Então, se eles forem bons, nós seremos com certeza, né, responsáveis pelos bons frutos do que a nossa escolha, né, ela proporcionou. Mas seremos infelizes com certeza e receberemos a responsabilidade sobre os pensamentos que abrigamos quando eles não são tão felizes assim, né? Quando nós permitimos que determinados sentimentos de orgulho, de vaidade, eles possam de fato fazer morada e a partir daí dominar as nossas ações, os nossos pensamentos. Então quer dizer que os espíritos nos influenciam, que o de ordinário, ou seja, que de comum, são eles que nos dirigem. Mas deixemos bem claro, como nós falamos aqui, que essa influência, ela tem um aceite, né? Ou seja, influenciado todo mundo é. Mas não quer dizer que com isso eu vou ser dominado pelo espírito. Isso será escolha minha. Basta então eu examinar que tipo de pensamento mais eu permito, né, que me envolva
E eu vou saber se a influência que eu estou recebendo ela é boa ou má. E a partir daí eu posso repeli-la ou não. Então sempre há uma escolha, sempre há uma responsabilidade. Isso no caso da gente achar que só porque recebemos a influência dos espíritos não somos responsáveis pelas consequências que daí vão derivar, que vai depender também do nosso livre-arbítrio. Os espíritos vão nos dizer lá na questão 182 do Livro dos Médiuns que quando nós recebemos a influência dos bons espíritos, o que mais das vezes a gente faz é não dar os ouvidos a esses bons conselhos. E por isso que muitas vezes a vida aqui na Terra, ela acaba sendo não tão agradável, porque a gente acaba escolhendo o mal, fruto das afinidades, das sintonias, dos nossos gostos, que ainda podem se afinizar com os gostos inferiores. Então, nós vamos compreender que, por sermos espírito, as faculdades mediúnicas advêm dessa natureza. A origem das faculdades mediúnicas, em princípio, são espirituais. Quando eu não estou na matéria, quando estou livre, né, como espírito, eu possuo várias habilidades. A questão toda é que quando eu vou reencarnar, essa matéria a qual momentaneamente estou revertida, ela sufoca as faculdades de espírito. Não quer dizer que com isso eu fique completamente isolada, porque existem momentos em que, durante o repouso do corpo físico, né, naturalmente os laços que prendem o espírito à matéria, eles se afrouxam. E aí eu recobro parte dessas faculdades, e uma delas, a mais comum para todos, são os sonhos, né? Que nada mais são do que a lembrança do que o espírito viveu nesse momento de desprendimento, né? Nessa liberdade, esse recreio da alma. Então, nós vamos ver que temos esse germe dentro de nós, vamos colocar assim, né, de essência, as faculdades de espírito, porque somos espíritos. Mas quando reencarnamos, a matéria no planeta onde nós vivemos ainda é muito grosseira e sufocam essas faculdades espirituais, fazendo com que nós não tenhamos aquela facilidade de perceber quando somos influenciados. Nesse momento agora que nós estamos aqui conversando, estamos recebendo influências dos espíritos, sejam elas boas ou maus. Mas muitas vezes a gente não sente isso, a gente não percebe. E, inclusive, os espíritos lá no Livro dos Espíritos, ainda na questão 459, vai dizer que até isso é bom. É bom que a gente não saiba, não perceba, no momento que estamos sendo influenciados, até de maneira que nós consigamos obrar livremente. Porque imagine, se todos os momentos nós conseguíssemos ver os espíritos e ouvi-los, olha o entrave que isso traria nas nossas vidas. Deixaríamos de fazer muitas coisas, né? Deixaríamos, às vezes, de tomar banho, porque estaria um espírito ali nos vendo, estaríamos percebendo ele. E muitas vezes seria constrangedor, e muitas vezes isso realmente travaria-nos o nosso livre-arbítrio. Então, os espíritos falam que é melhor que às vezes a gente nem perceba isso, para que a gente possa ter maior liberdade das nossas ações. Mas a influência está ali. E o que faz com que nós não a percebamos são justamente os nossos sentidos espirituais que estão enfraquecidos por conta dessa matéria. Sufoca, faz com que eu não perceba essa influência. Então, isso quer dizer que todos nós somos influenciados pelos espíritos porque nós temos esse canal, que é justamente a nossa essência espiritual. E por sermos todos influenciados, é por isso que podemos dizer, conforme diz o item 182 do Livro dos Médiuns, que todos nós somos mais ou menos médiuns, porque não há quem não tenha seu espírito protetor a inspirar bons conselhos, né? E que a miúde nós fazemos aquele ouvido de mercador, preferimos nos sintonizar mais com determinados pensamentos que muitas vezes trazem consequências funestas para a nossa existência. Entretanto, como nós já dissemos no início, a palavra médium ela é muito elástica e comporta mais de uma acepção.
Como vimos, a primeira é naquele sentido amplo, onde podemos dizer que todo mundo é mais ou menos médiuns, porque todos nós possuímos a nossa essência espiritual. Apesar de sermos espíritos estagiando na matéria, não perdemos as nossas faculdades espirituais. Elas apenas ficam abafadas, sufocadas, enquanto eu estiver aqui nesta matéria por uma necessidade óbvia de evolução. Mas que retornando, volvendo ao mundo dos espíritos, essa faculdade perfeitamente ela vai recobrando aos poucos, porque ela nos pertence. Porém, a palavra médium também, ela tem uma outra conotação. Vamos dizer, na acepção restrita, que é no seu uso comum, ordinário, aplicarmos às pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande, seja para a produção de efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra, por exemplo. Então a gente já começa a ver que há uma diferença entre toda a humanidade, em dizer que todos somos mais ou menos médiuns, mas também trazemos aqui uma acepção um pouco mais restrita da palavra médium, onde nós vamos observar certos indivíduos que possuem uma característica tal que conseguem ser intermediário dos espíritos. O que queremos dizer com isso? Que se de um lado a maior parte é influenciado, mas não percebe, não sente, existe uma parcela de pessoas que são influenciadas e sentem essa influência, que percebem essa influência. E por isso mesmo, elas são aptas a servirem-se, então, de intermediário dos espíritos. Aí eu pergunto a vocês, é todo mundo que consegue ver os espíritos à torta direito? Não, né? A gente vê que não é com frequência que todo mundo pode ver espírito. Aliás, tem pessoas que passam a vida inteira sem ver. É todo mundo que consegue ouvir os espíritos? A gente vê a torta direito todas as pessoas conseguindo produzir fenômenos de ordem física, como, por exemplo, levantar, suspender uma mesa sem um ponto de apoio no ar, sem que nada pudesse estar levantando, como se fosse algo invisível a suspendê-la. Então a gente já vê que nem todo mundo tem tal condição, reúne tal condição. Então existem sim aquelas pessoas especificamente mais aptas a servirem de intermediária dos espíritos, porque consegue mais do que as outras perceberem quando estão sendo influenciadas. Por terem essa percepção, com mais nitidez, elas conseguem codificar as informações que advêm do mundo espiritual e passam a se colocar, vamos dizer assim, como porta-vozes dos espíritos. E é por isso que a gente vê lá no livro dos médiuns, no item 159, onde Kardec, ele em princípio fala de todo mundo ser uma condição da humanidade, a mediunidade, mas depois ele vai desenvolver um pouco mais e vai nos dizer o seguinte: todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, desse trecho que a gente extraiu do item 159 do Livro dos Médiuns, nos chama a atenção o que Kardec ele vai dizer. Ele começa falando, todavia, porém, aqui ele está fazendo então uma separação, uma ressalva, quando ele fala assim só se qualificam como médiuns aquelas pessoas em onde nós vamos observar que a faculdade mediúnica ela é robusta, ela é bem caracterizada, é patente, é nítido, por efeitos que você consegue observar de uma certa intensidade, o que não acontece com todo mundo.
Então, tem aquelas pessoas que com mais facilidade conseguem perceber o mundo dos espíritos e assim elas nos transmitem, elas nos falam, seja aquelas pessoas que veem os espíritos, sejam aquelas que ouvem os espíritos, sejam aquelas que escrevem sobre a influência dos espíritos, que a gente vai chamar de escreventes. E há uma variedade, uma infinidade de faculdades mediúnicas, da forma como a faculdade mediúnica pode se expressar. Então a gente vai ver, enfim, que quando a gente vai falar da palavra médium, ela tem duas acepções, mas de fato a palavra médium efetivamente vai aplicar-se àquelas pessoas onde a gente observa que com uma certa frequência consegue captar o mundo dos espíritos, porque aí indica que existe nela uma faculdade. E isso Kardec fala que só acontece porque essas pessoas têm uma organização física mais ou menos sensitiva. O que isso significa? Lembra que no início nós falamos que somos espíritos, mas que a matéria em que nós estamos agora nesse momento, ela se opõe, ela é um obstáculo à livre manifestação das nossas faculdades espirituais, porque elas sufocam. Isso é necessário para uma questão realmente de aprendizado e para fazer com que nós, espíritos, nos estimulemos e façamos com que a matéria nós a sobrepujemos. Né? Então, isso é para nos movimentar, porque caso contrário, a gente ficaria ali parado, né? E a gente precisa avançar. E aí a gente vai ver que em certos indivíduos, apesar de estarem encarnados, essa mesma matéria não opõe obstáculo à livre manifestação das suas faculdades espirituais e, consequentemente, a de interagir com os espíritos. Então, isso vai depender do organismo dessas pessoas. É por isso que Erasto, lá na questão 236 do Livro dos Médiuns, ele faz uma dissertação sobre o assunto e ele faz uma conclusão que eu vou fazer a leitura para vocês agora. Ele diz o seguinte: enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que lhe suprimem toda a refratariedade e estabelece entre eles e nós, ou seja, entre os médiuns e os espíritos, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Então, o espírito Erasto, ele vem dizendo que essa matéria aqui, ela é como se fosse, quando a gente fala refratária, a gente se lembra daquela forma de vidro, né, que consegue ir ao forno sem se quebrar, porque na sua constituição, no seu material, ele é feito para resistir ao calor, então de certa forma ele isola, né, não permitindo que aquele ambiente ali possa causar, né, a quebra do vidro. Ele vai dizer que a mesma coisa é a matéria da maioria dos indivíduos que não são médiums. Essa matéria, ela isola as faculdades de espírito, não permitindo com que elas, né, se quebre, né? Ela se expanda. E existem indivíduos, ao contrário, que vêm com uma constituição física própria, que a matéria, em determinado momento, ela permita que exista a não refratariedade, ou seja, a liberação das faculdades de espírito, fazendo com que nesse momento possa haver uma combinação do nosso fluido que nós possuímos por conta do nosso perispírito e a combinação com o fluido dos espíritos desencarnados. Porque a mediunidade, vamos dizer assim, ela é um trabalho conjunto. Só existe mediunidade porque existem médios e existem os espíritos para fazer esse trabalho. É um trabalho em conjunto. Aí eu pergunto para vocês, é,
por que que certas pessoas vêm com esse organismo, né, preparado, e que a gente pode dizer que não se dá essa preparação de uma encarnação para outra, não. É um processo que vai acontecendo e que, inclusive, está acontecendo com toda a humanidade, principalmente no momento do sono, que é esse momento de intercessão, em que nós, apesar de estarmos ainda encarnados, podemos gozar, mesmo que parcialmente, do mundo espiritual. A gente já vai preparando o nosso organismo para isso. A gente vai observar que em mundos mais avançados do que o planeta Terra, a mediunidade ela é uma característica de todos os indivíduos, ou seja, todos eles têm condições de ver, de falar com os espíritos, né? Não tem o constrangimento de vê-los a todo momento, porque já chegaram no nível de moralidade onde eles não se constrangem. Mas ainda aqui não é da Terra. Da Terra ainda há apenas alguns indivíduos. Isso quer dizer, então, que esses indivíduos são melhores do que os outros, são mais evoluídos do que os outros? Muito pelo contrário, né? No caso, a característica da faculdade mediúnica no planeta Terra, ela tem por característica, na verdade, ser de reparação, de trabalho, e não uma conquista da humanidade no sentido de evolução moral, que ainda não chegamos nesse nível. Vai chegar, né? Até porque existe uma profecia de que isso irá acontecer. Porém, até o momento, a faculdade mediúnica é dada a certos indivíduos como um recurso reparatório. Porque se essas pessoas que têm a faculdade ostensiva, se elas fossem já evoluídas, elas de cara, ao se perceberem médiums, elas não teriam tantas dúvidas em relação à sua mediunidade. Elas não iriam confundi-las muitas vezes como se fossem loucas ou estivessem doentes. Não iriam muitas vezes ter repulsa da sua própria faculdade. Isso só mostra que essas pessoas não têm o grau evolutivo, efetivamente, para compreender que a faculdade mediúnica é um dom divino. Elas vão percebendo isso à medida onde elas vão se entendendo e vão compreendendo a sua faculdade. E aí observam que ali há um trabalho a ser feito. À toa não foi que isso, por isso que elas receberam. Geralmente, são pessoas muito endividadas, de fato, com a humanidade, com as leis divinas, erraram muito e por isso recebem a faculdade mediúnica como uma forma de reparação, de servir, porque nesse momento em que elas são porta-vozes dos espíritos para com os homens, elas servem de instrução para os outros, ao mesmo tempo que elas vão também se instruindo. A essas pessoas, elas não têm, na verdade, o direito de, quando volverem à pátria espiritual, dizerem que não sabiam, né, da existência da vida, da continuidade da vida, porque a todo momento isso é colocado para elas à vista, à mostra. Elas não podem nunca dizer que não receberam diretamente da fonte as instruções. Por isso mesmo, elas precisam repassar para os outros. Elas têm esse trabalho de convencer as outras pessoas, de tentar ajudar as outras pessoas a compreenderem, não a convencer, mas a compreender de que existe algo a mais. Claro que tudo dentro, né, da condição de cada um, da compreensão de cada um. Porque nós vamos ver que existem médiuns em todos os tipos de orientação religiosa, porque a mediunidade é para a humanidade. E aí vai caber ao médium a forma como cada um vai passar isso, esse conhecimento que vem dos espíritos. Então, eles trabalham, eles vêm para servir, porque justamente dependem da faculdade mediúnica para se melhorarem. Então, em algum momento, quando nós vamos reencarnar, nós pedimos trabalhos, nós pedimos ferramentas para que nós possamos ter um sucesso na vida, né, das provas, das expiações que temos que passar. E aí a gente recebe tarefas como a maternidade, a paternidade, ou alguns trabalhos de grandes expressões na vida, enfim.
E no caso, os médiuns recebem, no caso, essa ferramenta também para reparação e para se melhorarem. A mediunidade em si, ela é neutra. Ela não vai nem para o bem nem para o mal. Vai depender do uso que o indivíduo dela fará. Então, se o indivíduo for cada vez mais pouco moralizado, usará muito mal essa ferramenta. E que ao invés de ele servir, né, para a sua reforma íntima e para ajudar a avançar os outros irmãos e humanidade, ele pode adquirir muito mais débitos. E tudo o que Deus permite que nos conceda como empréstimo, se a gente não fizer um bom uso, isso também será requerido de nós e deveremos prestar contas. E com os médios não é diferente. Kardec chega inclusive a perguntar aos espíritos com que fim Deus ortogou a certos indivíduos o dom da mediunidade. Porque Kardec observou que muitos deles não conseguem ter uma postura equilibrada diante da sua própria faculdade mediúnica. Né? É como se elas não fossem preparadas para receber aquilo a qual elas recebem. E os espíritos falam que, na verdade, Deus permitiu que certos indivíduos viessem com a mediunidade para se melhorarem. E que, se dela fizeram mau uso, responderão amargamente por isso. Muitos, a gente vem observando, que se perdem por esses caminhos, porque justamente usam a faculdade mediúnica para os fins que não são divinos, para fins que não são louváveis. Aqueles que precisam melhorar no campo do orgulho, da vaidade, quando recebem a faculdade mediúnica, precisam tomar muito cuidado para não se perderem, para não achar que são eles as estrelas desse espetáculo na vida. Porque, na verdade, sem os espíritos, nada eles conseguiriam. É por isso, justamente, que muitas pessoas acabam tendo a mediunidade suspensa, quando isso muitas vezes não chegam a perdê-la. Isso para elas é um duro golpe. Isso porque nós não estamos nem falando das obsessões, que é um estudo à parte e que com certeza futuramente teremos oportunidade de fazê-lo. Mas que, na verdade, inclusive, as pessoas que são médiums, ou seja, essas pessoas que conseguem perceber a presença dos espíritos, quando elas sofrem o processo obsessivo, é muito mais violento do que os demais. Todo mundo pode ser obsidiado pelos espíritos, ou seja, podem sofrer vários ataques, investidas dos espíritos. Agora, imagina quando você percebe, quando você sente isso. Por isso que no livro dos médiuns, quando Kardec vai falar lá da parte das obsessões, e ele classifica entre as simples, a fascinação, a subjugação, enfim, ele está falando dos médiuns, porque com intensidade essas pessoas conseguem perceber essas investidas e, consequentemente, os efeitos são muito mais graves. Então, nós vamos observar que a mediunidade foi uma ferramenta que foi permitida a indivíduos para que eles possam se tornar pessoas melhores à medida que eles servem. A faculdade mediúnica não foi para que ele pudesse se aparecer ou ser melhor do que o outro. Agora, muita gente pode até se perguntar: ah, mas se eles têm acesso a certas informações, porque vem do mundo dos espíritos, não parece que eles estão mais em vantagem do que os outros? Muito ao contrário. Na questão 226 do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, os espíritos vão dizer assim para Kardec: não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Então, é muito comum a gente observar, vou dar um exemplo, os videntes, né? Costumam ver não só os espíritos, mas a faculdade de vidência permite que muitas vezes eles conseguem, né, verificar situações que vão ainda acontecer, né? Conseguem ver de antemão certas situações. E imagina,
esse mesmo médium, raramente ele consegue ver alguma coisa para ele, da vida particular dele. Então, não é o fato dele possuir a faculdade mediúnica, que ele consiga ver, que a torto a direito, ele faça o seguinte: eu quero saber se eu posso investir num negócio. Será que vai dar certo ou não? Deixa eu ali ver, fazer uma forcinha junto com os espíritos para ver se eu consigo, né, saber se vai dar tudo certo na minha vida. De forma nenhuma. Aliás, os espíritos vão dizer que quando alguma coisa chega de cunho pessoal íntimo para aquele médium, é para que ele possa servir melhor, trabalhar melhor em prol do próximo. O médium é um servidor. Ele vem servir e não para usufruto próprio. Então ele não tem essa vantagem. Ele tem mais responsabilidade. Então, os espíritos falam para Kardec que o médium, como indivíduo, ele é quase nulo. A faculdade quase não serve para que ele possa ver coisas próprias dele, da vida dele, mas para poder ajudar os outros. Isso não quer dizer também que com isso a faculdade mediúnica serve para as pessoas ficarem chegando para o médium e falar assim: será que eu vou casar? Será que eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar? Qual o número que eu devo jogar? Pergunta aos espíritos. Não é para isso que a faculdade mediúnica serve. Comporta todos os assuntos de ordem moral da vida do ser humano, de maneira que o médium ele se coloca em posição de receber bons conselhos para que ele possa tomar a parcela que lhe cabe daquele conselho, porque passando primeiro por ele, ele tem que fazer um bom uso daquilo. E em seguida, passar essas exortações para os demais irmãos da humanidade, porque a faculdade mediúnica veio para ajudá-lo como pessoa a crescer e para ajudar a todos ao seu derredor. Então ele precisa ver essa faculdade mediúnica como algo divino e sagrado, fazendo sempre dela um bom uso, excluindo qualquer personalismo, qualquer coisa que possa exacerbar a sua vaidade, o seu orgulho, que geralmente os médiuns são pessoas que erraram muito, seja na área da vaidade, seja na área, enfim, qualquer que seja da vida, e que eles falharam e que vem com a faculdade mediúnica para reparar à medida que servem aos outros. Então, se eles não souberem aproveitar desses recursos de que recebem, eles já começam desde a reencarnação a perceber os efeitos disso, muitas vezes funesto. Chega às vezes a perder a faculdade mediúnica ou suspensão, o que para eles já é uma punição. Aliás, vai depender também, né? Porque às vezes o médium tá indo ali direitinho na linha e a mediunidade é suspensa. E aí ele se pergunta: o que eu fiz de errado? Deve se perguntar de fato. Mas nem sempre a suspensão mediúnica ela é um sinal de censura, tá? Às vezes é benevolência. Como os fluidos, né, são oriundos da organização física, no momento que o médium está exercendo a sua faculdade, isso causa um grande desgaste, né, físico, e que com sono, repouso, enfim, isso é reposto. Então quer dizer que tem que haver também um equilíbrio do médium no exercício da sua faculdade mediúnica. Às vezes tem médium que fala assim: eu não estou cansado não, vou continuar trabalhando. E aí chega, a mediunidade é bloqueada. E aí ele se pergunta: o que aconteceu? Os espíritos, os orientadores espirituais que estão ali num compromisso de ajudar esses pupilos, eles veem o momento certo de fazer esse bloqueio para justamente não desgastar o próprio médium. Porque no livro dos médios a gente vai ver que muitas vezes a perda também se dá da faculdade mediúnica por um esgotamento fluídico. Às vezes os espíritos querem continuar falando através daquela pessoa, só que não tem mais condições físicas disso acontecer, porque houve um grande desgaste fluídico. Então, os espíritos que estão ali trabalhando com aquele médium, porque ninguém é jogado assim, há uma equipe toda por detrás disso, apesar do médium no início não entender muito bem o que acontece com ele, mas tudo está ali sendo preparado, organizado para que ele, né, possa vir a compreender. E os caminhos são vários que o Pai nos apresenta para isso. Então, aí, às vezes, os orientadores entendem, os orientadores espirituais daquele médium, entende que precisa dar uma pausada para justamente
ele tenha ali a sua reposição natural, e também para que ele possa ponderar nos conselhos que recebeu. Então, ele precisa também de um tempo para isso, né? Então, às vezes, a suspensão nem sempre é um sinal de censura. Aí, basta o médico se interrogar a sua consciência para descobrir a razão de fato dessa suspensão. No livro dos médiuns ainda, né, Kardec vai nos falar sobre os bons médiuns. São aqueles, né, que sabem aproveitar a oportunidade que a faculdade mediúnica oferece, e eles serão muito felizes, com certeza, por isso. E aí Kardec vai classificá-los em médiuns sérios, modestos, devotados e seguros. Vamos falar brevemente sobre eles. Médiuns sérios, aqueles que unicamente para o bem se servem das suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Os médios seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que o assistem. Os que, portanto, menos expostos se acham e menos iludidos são. Dando continuidade, ele vai falar dos médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais em favor dos outros. E, por fim, os modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam livres das mistificações. Longe de fugirem das opiniões desinteressadas, eles a solicitam. Então, são aqueles que reconhecem o dom da mediunidade como ferramenta de reparação, de redenção para a humanidade, porque ao mesmo tempo que eles servem, eles estão se melhorando. E esses, com certeza, receberão a sua recompensa, porque muitas vezes, em uma única reencarnação, se o médium soubesse portar bem diante do seu mediunato, ele pode reparar 2 ou mais encarnações em uma única. Ele pode fazer um trabalho muito grande de reparação. Mas tem que deixar bem claro que médiuns perfeitos não existem ainda neste mundo. E que o melhor médium é aquele que menos exposto aos espíritos mistificadores estão, aos enganadores. Então, em algum momento, ele vai derrapar. Isso acontece com todos os médiuns, todos, sem exceções. Eu sei que nesse momento pode estar passando um monte de médium na cabeça aí da gente. Chico Xavier, Ivone Pereira. Nenhum deles foi perfeitos. Todos eles tiveram os seus problemas, sejam no início da sua faculdade, né? Sejam com alguns sacrifícios que precisaram fazer, sejam com a vaidade que tivessem que lutar. Veja, por exemplo, o Chico, uma pessoa tranquila, aquele amor, aquele doce. A gente pode até colocá-lo como médium modesto, né? Porque ele diz assim: eu sou só um carteiro, eu recebo a mensagem, passa por mim, eu entrego. Então ele não fazia vanglória do que ele recebia, porque ele entendia que não era dele, que ele era simples instrumento. Porém, vejam só, Chico, ele tinha assim algo a ser trabalhado nele, a questão da vaidade. Quem se lembra do episódio lá com os repórteres da revista O Cruzeiro? Se não fosse Emmanuel dar uma ajudinha ali, ele poderia ser muito mais exposto. E ali ele percebeu que ele precisava realmente de disciplina, disciplina e disciplina, como Emmanuel havia dito para ele no início do seu mediunato. E com isso, a gente podia observar como Emmanuel era com o Chico, aquela pessoa bem, né, vamos dizer assim, rígida em muitos momentos, porque ele conhecia o médium que ele tinha. E Chico tinha um trabalho que iria fazê-lo expor muito. E por isso ali ele tinha que trabalhar a sua vaidade. Ele tinha a luta interna, como Ivone tinha a dela. Então, nós vamos colocar assim todos os médios em condições de errar, porque nenhum deles são perfeitos. E o melhor médium é aquele que menos enganado é, mas que todos irão em algum momento cair porque são imperfeitos. E a gente conclui a nossa noite
falando um pequeno trecho rápido aqui do Livro dos Médiuns. A mediunidade se espalha cada vez mais, e o médium que levasse a mal estas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é bom médium, ou seja, que não é que é assistido por espíritos maus. Aliás, como eu já disse, isso é um espírito falando. Tudo isto é passageiro, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, sofrerão tristes consequências, conforme já tem acontecido com alguns. Aprenderão à própria custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe concedera unicamente para o adiantamento moral deles. Bom, meus irmãos, muito obrigada por essa noite e que essas reflexões sobre os bons médiuns fiquem em nós, porque de alguma forma podemos contribuir, se não sendo médiuns ostensivos, mas com certeza sabendo passar esses conselhos por nós e sendo instrumentos da vontade de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.